Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os nossos amigos aqui que nos acompanham mais essa noite aqui do Espaço Nakachov, com a direção do seu Natelso, Petri, Vandrei na técnica, a Dani aqui também nos ajudando, e vamos aí para mais um programa nesse dia 2 de abril agora às 19h05, e vamos começar aí batendo um papo com o senhor, com a senhora, que tá chegando, outros já chegaram, amanhã feriado, né, e a gente vai tocando aí nessa gostosa quinta-feira aí, fresquinha, início de noite, para um programa aí agradável, com o senhor e a senhora aí nos ajudando aí a cada vez fazer um programa melhor. Temos bastante assuntos aí, mês de abril, dia do índio, né, Dani? Dia de descobrimento do Brasil, dia de... comemora-se também o combate ao câncer, né? Sim. É um mês dedicado ao câncer. Nós temos aí também o mês de combate à meningite, enfim, tantos outros assuntos aí, e a gente vai estar aí interagindo com o senhor e com a senhora. Tem vários assuntos, a gente vai estar falando da lei antifacção, né? Uma lei nova aí que foi criada agora nesse mês de março passado, né? A lei 15.358 de 24/3 desse ano, do ano corrente, uma lei importante. Eu ainda acho que é pouco. Nós temos que brigar aí pela prisão perpétua, nós temos que brigar pelo banimento, nós temos que melhorar enquanto sociedade, porque infelizmente a coisa está de mal a pior, né? Dani, tem um dado muito ruim, que cria-se tantas leis de combate aí a violência contra a mulher, né? E a violência, se você for analisar, ela é violência contra uma criança, contra um velho, contra um jovem. A violência é violência. E aí você tem lá na lei, na Constituição, que é a lei maior, todos são iguais perante a lei. Então, não precisa ficar criando as leis todos os dias. Basta nós termos um pouco de bom senso e cumpri-la. O preso tomou tantos anos, ele não tem que ter salário, ele não tem que ter visita íntima, ele não tem que ter saidinha, ele tem que ter dignidade, né? É Comando Vermelho, é o Raio que o Parta, é PCC, tudo esses diabos aí que estão perambulando pelo mundo, tem que arrochar mesmo, né? Não estamos vivendo um terrorismo? Estamos sim. Se nós formos lá para uma cidade aí que eu anotei, durante o programa vou procurar ver exatamente o nome dela, que essa cidade foi devastada pelo crime. Ou seja, as pessoas deixaram a sua casa, a escola não funciona, o correio não funciona, coisa recente, com medo, o pessoal foi embora. Terrorismo, né? Nós estamos vivendo narcoterrorismo, narco-estado, uma justiça podre, justiça mais cara, a justiça mais incoerente, ineficaz, morosa. Eu, como advogado, entro com uma ação hoje daqui, a pessoa morreu, ou o inquilino lá que entrou por o famoso caloteiro oportunista, aluga uma casa, não paga, aí ele sai da casa e a justiça não decide. É vergonhoso. Como que eu tenho vergonha dessa nossa justiça brasileira? E todos os dias é desembargador, é ministro, é suspeito, né? É uma coisa que irrita a gente. Um país sem soberania jurídica não é um país, é um aglomerado de gente, num estado de exceção que cada um faz o que quer. E graças a Deus ainda, Dani, podemos ter a liberdade de expressão, que está lá encartada na nossa, digamos assim, Carta Magna, né, soberana, da Constituição, no seu artigo 5º, inciso 4º e 9º, que nos diz que a gente tem liberdade de expressão. Imagine o senhor, se hoje nós não tivéssemos esse clamor público quanto esse coronel assassino que ceifou a vida dessa moça. Um cara com pedigree horrível, com um histórico nojento,
É uma vergonha ter uma polícia tão enaltecida, uma polícia tão gloriosa, uma polícia tão combativa, com indivíduos tão perversos, né? Tirar a vida de uma moça por conta de sabe lá o quê, né? Então é uma pena, já está aqui, vamos falar mais disso aí. Foi aposentado aí, exonerado, não perdeu a patente ou perde a patente, vai para soldado, mas não perde o salário, né? De aproximadamente 31 mil reais. Aí o senhor e a senhora ficam vendo que país é esse, né? Deveria aposentá-lo, exonerá-lo, excomungá-lo das forças policiais e detalhe, sem salário, né? E melhor ainda, não tem que ser abraçado na porta de uma cadeia, não, porque isso aí inflama, isso vai ainda mostrar para aquelas pessoas que acabam tendo esse problema, não, o crime nesse país aqui compensa. Aí eu sou desembargador, eu vou roubar. Posso roubar, não dá nada. Dá uma aposentadoria compulsória com os meus parcos salários de 100, mas não sei o quê. Por isso que é a justiça mais cara, mais obsoleta, mais ineficaz, morosa e podre que nós temos no planeta. Petri, nós vamos dar um toque aí, pessoal, que a gente só está, né, Dani, levando esse nosso bate-papo até aos lares aí por conta da melhor internet de Ferraz e Vasconcelos. Vamos lá, Petri. A empresa Mogi Fibra vem trazendo o melhor conforto, seja para sua empresa ou para sua família. Diferente de alguns provedores que nem loja física possuem, a Mogi Fibra desenvolveu uma base de atendimento nas cidades de Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, as quais vão atender a toda a região do Alto Tietê. Nossa loja está preparada para receber sua visita. Em nosso espaço você receberá uma consultoria exclusiva sobre todos os nossos produtos. Poderá conhecer todos os nossos equipamentos e junto com o nosso time de vendedores irá escolher qual o plano ideal para sua família. É a tecnologia chegando mais perto de você. Sejam bem-vindos. É isso aí, pessoal. Nessa gostosa noite, esse início de noite aí, de quinta-feira, amanhã feriado, né? E a gente fica muito contente de poder ter esse espaço aqui, poder, né, Dani, se comunicar com o pessoal. E vamos abrir aí o microfone para Dani, tá dando os boa noite aí. Vamos lá, Dani, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Roberto. Vamos lá. Daqui do estúdio na Cachove. Vamos dar o boa noite, né, e agradecer a audiência, o Carlos Alberto, o Edugeu, Ederson Kelly, a doutora Rosália está presente, a Janaína sempre presente com a gente, o Montier. Também quero falar, se me permitir. Fica à vontade. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Consciência do Autismo. Eu queria deixar uma mensagem aqui para todos. Hoje é um dia para lembrar que cada pessoa no aspecto autista é única, com suas próprias formas de ver, sentir e interagir com o mundo. O autismo não é uma doença, mas uma condição que faz parte da diversidade humana. Mais do que conscientizar, é preciso respeitar, acolher e incluir. Pequenas atitudes fazem grande diferença. Ouvir sem julgar, ter paciência, promover acessibilidade e garantir oportunidades iguais para todos. Vamos construir uma sociedade mais empática, onde o diferente não seja excluído, mas valorizado. Informação gera empatia, empatia gera respeito, respeito gera inclusão. É isso aí, Dani. Parabéns aí pelas frases. Não vamos então esquecer de sempre dar um carinho na fila do mercado, no ônibus, nas condições gerais aí, no trem, né? Estender a mão para essas crianças e para muitos adultos, né? Hoje com a dinâmica que nós temos na área da saúde, nós temos aí vários adultos aí que interagem, estão no mercado de trabalho, muito competentes, extremamente dóceis, né? E a gente tem que, de alguma maneira, prestigiar e estar sempre estendendo a mão, porque não é uma doença, é uma condição, né? E
E o que acontece? Todos nós, de repente, vai ser pego, né? Com filho, com neto, com sobrinho, uma pessoa que faz parte da nossa vida. Então, é muito legal que a sociedade, as autoridades estão aí com olhos para esse tipo de situação, né? E a gente tem que estar dia a dia melhorando, dia a dia buscando situações para melhorar a condição de vida dessas pessoas. Aí vamos lá. Mandar também um abraço pro Manuel, meu amigo, Diego de Souza aí, o Du, Cadu lá do Lava Rápido, o doutor Ricardo, doutora Débora, doutor Karim, pessoas que também a gente nutre muito carinho e respeito. Competentes e advogados também de alto nível, né? Doutor Reginaldo também, que está de convalescência aí também, um abraço, melhoras e o seu breve regresso aí. Uma boa recuperação. E a gente está falando agora do Espaço na Cachove, passa das 19h16, e a gente, quando precisa de fisioterapia, quando a gente pensa em pilates, pensa em alguma coisa diferente, nós vamos para onde? Para o Vital Forma. Vital Forma você encontra de tudo, pilates, todo tipo de tratamento, com um ambiente extremamente maravilhoso, um ambiente bem preparado para recepcionar o senhor, a senhora, com profissionais altamente qualificados e que teve algum probleminha de fisioterapia, teve problema com musculação, teve problema de algum acidente que quebrou, fraturou, enfim, procura a Vital Forma lá, doutora Rosália com a sua equipe lá, situado ali num local bacana que é a rua Floriano Peixoto 214, próximo lá do Baxman. Com profissionais muito competentes, dia a dia melhorando, e agora também está atendendo por plano. Primo Ceará, quando você estiver nervoso, quer dar uma pescada, vai lá no Primo Ceará, no pesqueiro do Rafa lá, também está lá de braços abertos para recepcionar o senhor, a senhora, a sua família, e um lugar para se passar boas horas. E é isso aí, pessoal, a gente tem bastante assuntos, teve aí um fato aí que fugiu aí ao alcance, que foi uma pessoa que estava fazendo fisioterapia e acabou sofrendo um infarto e acabou que buscando socorro aqueles profissionais junto à OS lá. Parabenizar os profissionais lá que o atenderam, né? A curta distância entre o posto de fisioterapia e a US lá, o posto de saúde, acabou dando para salvar. E ficou os reclamos aí contra o atendimento por parte dos telefones do SAMU. O SAMU demorou, acabou criando e gerando alguma insatisfação, e a gente sabe que tem pessoas extremamente competentes lá, não vou citar nome por respeito, mas a gente vai deixar aqui um alerta para que possam, né, Dani, melhorar esse sistema aí, porque na saúde, segundo significa vida, né? Às vezes um atraso perde-se uma vida, e enfim, é um serviço que tem que estar sempre antenado, é um serviço que tem que estar sempre linkado com a população, porque sabemos que a população vai envelhecendo, os problemas vêm aí numa forma muito violenta, e a gente precisa estar sempre atento. Então, a nós aqui do Espaço na Cachove, a gente pede para que o pessoal se atente aí. Segundo nosso vereador, parece que já tem telefones disponíveis. Se alguém puder entrar em contato aí, passe esses novos telefones para que o pessoal possa ser atendido. Porque hoje buscam esse atendimento e está caindo em Suzano. Então eu peço para que a gente possa estar passando para o senhor e para a senhora aí, porque doença, emergência não avisa. Quando a gente pensa que não, já se deparamos com isso. Não é isso, Dani? Alguma coisa aí, Dani? Também está presente aqui, nos acompanhando, Daniel Américo,
Bartos Santos, o Rogério Martins, Severino Amâncio. Obrigado pela audiência. Vamos lá, pessoal. Se tiver alguma pergunta, quiser saber de alguma coisa, vamos estar aí soltando a voz aí. Vamos lá. Roberto, desculpa. Não. Eu não podia esquecer, né, da nossa amiga Lucilene Magalhães, também está presente. A Lu também está aí, né, Lu? Força, daqui a pouco a família está unida de novo aí, se Deus quiser, vida nova e vamos em frente, né? Hoje foi um dia corrido, acabei de chegar de Guarulhos, né? Uma situação ruim, trânsito, chuva, extremamente cansado, mas nós não deixaríamos de estar aqui por nenhum motivo, até porque o chefe é bravo, né? Seu Natel, se ia puxar aí o rei, ia dar uma chicotada na gente. E é isso aí. O aumento da polícia aí, né? Que lamentável, né? Um estado que é o carro-chefe tem estados que vivem da arrecadação do estado de São Paulo, que é o coração, o pulmão, as pernas da nação, e paga-se muito mais um soldado, um policial, enfim, todo seu aparato estatal, e é o estado que é o grande arrecadador, que é o estado que deveria ter um pouco de vergonha, e principalmente a segurança pública. O que acontece? Um dos piores salários, e eu sou testemunha viva como policial que eu fui por 35 anos e hoje aposentado, né? A gente lamenta que tem um governador enganador, mentiroso, né, Marangon? Um governador, eu não sou de esquerda, não é questão disso, daquilo, mas é um governador sem vergonha, né? É um governador hipócrita. Eu posso falar porque eu votei nesse desinfeliz aí, né? A gente se revolta porque você tem um estado que o cara vem, faz uma campanha, né? Avisando, nós temos arrecadação, nós temos fundo, vou tirar daqui, vou suprir ali. Nós temos aí a segunda maior arrecadação. Há de se falar na primeira, porque é o estado que manda para a União, né? É o estado que carrega tudo. Para os senhores terem uma ideia, é a União, o estado de São Paulo e o município de São Paulo, né? Então nós temos o segundo e o terceiro cofre da União, tá aqui. E aí a gente tem esses salários sem vergonha, policiais desmotivados, você vê aí polícia sem um acompanhamento psicológico, você vê polícia aí trabalhando em condições deploráveis, um número de baixas enorme. Agora largou a polícia penal, que eu também sou contra. Queria-se todo dia polícia municipal, polícia de quarteirão, polícia de bairro, e nenhuma funciona, né? Ou se funciona, funciona porque alguém ainda tem boa vontade. Porque se for depender do Estado, para, né? Eu sou a favor de que tem que parar mesmo. Não tem que quebrar nada, não tem que sair berrando, gritando. Para! Na França, quando aumentaram lá os anos para trabalhar, o que aconteceu? Todo mundo parou o carro. Aonde estava? Né? Então nós temos que entender que é o seguinte, tem que acompanhar as leis. Nós vamos falar da lei antifacção, que deu uma pequena caminhada para frente, deu um pequeno passo, mas é muito pouco, Marangon. Moisés, espero que o Moisés também entre, que fez questão de estar nos acompanhando. Um abraço aí para toda a família, Moisés, o Marangon. Enfim, os nossos amigos aí, os policiais também, que acabam entrando nessas brigas aí. E aqui é o seguinte, volto a insistir para o senhor e para a senhora aí. O artigo 5º da Constituição, no seu inciso 4º e 9º, nos diz que nós temos liberdade de expressão. Aí, se nós formos para Uganda, de 71 a 79, Idi Amin Dada, que nome bonito, Idi Amin Dada, que era um ditador maldito, né? Porque ditador não presta, não tem ditador bom, né, seu Natelson? E aí, o que acontece? Um dia ele falou pro povo, nós aqui da República de Uganda, nós temos sim liberdade de expressão.
Só que depois ele complementou. Eu não posso assegurar, não posso afirmar que posterior à liberdade de expressão, os senhores terão a liberdade, né? Depois da expressão, talvez não teremos liberdade. Então, engatando aí as conversas, né, a gente tem que ter esse poder aí de estar discutindo, essa liberdade de poder estar falando. Por quê? Entenda bem o senhor e a senhora. Vamos voltar aí algumas semanas atrás. Se nós não tivéssemos essa condição de hoje das mídias, esse coronel não estaria preso. Não seria feita a exumação da Gisele e tudo ficaria, que nem diz um amigo da saúde, os nossos erros a terra há de apagar, esconder. Enterrava e acabou. E lamentavelmente também se cria tantas leis idiotas nesse país de leis que nenhuma funciona, a começar pela justiça, que é uma justiça podre, né? Vamos criar a lei aí da misoginia, ou aquelas atitudes voltadas contra a mulher. Se hoje você chegar e falar para uma mulher, você é gorda, vai responder um crime. Olha, você está de TPM. Olha, você está mal arrumada. Ou seja, daqui a pouco não pode olhar para a mulher. É um país de idiotas. Porque deveria ter a prevenção, deveria a pessoa efetivamente cometer algum crime, cometer algum ato contra uma mulher, não só a mulher, uma criança, deveria pagar. Aí, por outro lado, você vê lá o André do Rap com 400 quilos de pasta básica de cocaína, sair pela porta da frente da cadeia. Que país é esse? Vamos falar também da nossa justiça. É bom que o senhor, a senhora acompanha. É bom que o senhor, a senhora leia. Hoje não quer ler, pega o celular, vai lá, olha, acompanha. Acompanha o que está acontecendo no seu país. Vê como que está uma situação, por exemplo, no Maranhão. Virou um celeiro de corrupção judicial. Não tem uma semana que não tem um desembargador que vendeu sentença. Aí, o tapa na cara do cidadão é tão descarado. Olha, o fulano lá, um magistrado, ele foi suspenso, ele foi encostado, ele está lá não exercendo, mas ganhando, né? Porque ele é suspeito. Vamos fazer um paralelo. Eu sou Estado. Tem um fato, tem a vítima, tem o sítio do acontecimento. Eu, Estado, eu tenho que ter competência para chegar e falar: esse cidadão roubou. Esse desembargador, ele meteu a mão no bolso das pessoas, né? E aí como é que faz? O polícia pode errar? O delegado pode errar? Não deve, pode. Professor, o engenheiro, o arquiteto, o médico, todo mundo pode errar. Porque ele tem que ir para as barras da justiça e provar sua inocência, ou o Estado provar que ele é culpado, né? Para isso tem promotor, para isso que tem todo um aparato estatal para falar. Agora, quando chega nessa justiça nojenta, emporcalhada, nunca o cara é culpado. Agora, pelos essas vozes que se somam nos vários rincões do país, porque ninguém aguenta mais. Como que é triste ver um juiz chegar lá e falar que o salário dele tá ruim ganhando 100 mil reais, né? Num país onde a pessoa que trabalha, labora de sol a sol, ganha 1.600 e qualquer coisa, 1.618 reais, né? Aí 100 mil. Lutou. Mas e o princípio da dignidade? Princípio do respeito.
Que sociedade que nós queremos para nós? Então virou uma ladroagem de norte a sul. Pega um ministro, o senhor Alexandre de Moraes, que se estivéssemos em um país sério, ele estaria preso, né? Porque uma mulher que faz um contrato de 129 milhões, o senhor pega a nota de 100 aí, não vou pegar nem as outras, pega a nota de 100 e põe uma atrás da outra, põe 129 milhões, vê onde o senhor vai com 129 milhões. Como que faz? Né? Aí vamos se preocupar com o Corinthians, o Flamengo, o BBB, com as novelas, e amanhã o seu filho pode cair lá na delegacia porque furtou uma coisa de moleque, bagunça, zoeira. Quem que nunca aprontou na vida, né? E aí ele vai para as barras da justiça. Aí o senhor e a senhora ligam a televisão, fica vendo essas patifarias, essas palhaçadas que não tem precedentes, cada vez pior. Você tem um Congresso nojento, né? Um brincando de esconde-esconde com o outro. Se fosse um país sério, nós deveríamos estar com todo esse pessoal aí preso, né? Então, eu quero dizer que a gente fica aqui com a nosso protesto. Um país sem justiça é um país podre, com um Estado de exceção, onde a lei para um vale uma coisa, onde a lei para o outro vale outra coisa. Pega o filho de um ministro aí, não sou eu que estou falando. Tudo que tem liberdade de expressão, tem. Só que tudo que eu falar aqui, eu tenho que provar, seu Matheus. Eu não posso chegar aqui e falar, olha, o fulano matou o ciclano. Não, não tem corpo. Ninguém matou ninguém. Então, nós temos que começar a fazer o quê? Nós temos que começar a pensar que se nós não gritarmos, se nós também não se posicionarmos, cada vez vai ser pior. Esse país aqui, cada dia, vai ter que criar um imposto para segurar essa roubalheira desenfreada. Aí o senhor vai estar aí morrendo na fila do hospital, porque conheço pessoas, por respeito não vou falar nome. Quantas pessoas estão esperando o exame? Quantas pessoas estão precisando de uma cirurgia? E o que você tem? Um Estado que faz de conta. Vou falar o que eu conheço. Estive presente essa semana. Me equivale aí o espírito aguerrido. Polícia Civil. Se hoje tirarmos os funcionários que a prefeitura emprestou, se tirarmos estagiários, tirarmos as pessoas que estão lá fora dos quadros da polícia, fecha as portas. Aonde chegamos? Final da década de 80 para 90, que eu vim para a Polícia Civil, nós tínhamos plantões com um delegado, 2 escrivães, um investigador, 2 carcereiros, um hopitel, e a coisa funcionava. Aí os anos foram passando, e o que aconteceu? Distritos fechados, viatura com mais... Eu vejo viaturas que eu trabalhei há muitos anos, viatura com mais de 20 anos. Esse é o retrato desse governo sem vergonha, desse governo mentiroso. E o que eu estou falando, eu provo. É só chegar e vou fazer matérias. Vamos se preparar para ir nas delegacias e mostrar como que está a situação. Está uma vergonha, governador. O senhor é uma vergonha. E aí o que funciona? Então, vamos lá. Dani, me ajuda aí para eu tomar uma água. Vamos lá. Ok, vamos agora falar boa noite para o Cícero. Cícero, boa noite, obrigado. A Ângela Castelo também está presente. O Emerson. Eu também quero falar sobre uma emenda impositiva do nosso vereador Diego de Souza. Foi destinada à realização da Caravana do Lazer. Grande conquista. Obrigado, vereador. A iniciativa vai percorrer diversos bairros, levando diversão, atividades recreativas e momentos especiais para as crianças e suas famílias.
né? Agradecer também ao secretário de esporte, José Batista, e a toda a sua equipe, e a prefeita pelo apoio e compromisso com iniciativas que fazem a diferença na vida das pessoas, né? A gente pede que a todos fiquem atentos à programação e preparem-se para viver dias incríveis no seu bairro. E dizer, né, mandar um abraço ao nosso vereador, que o nosso vereador não fica se criando em cima de trabalho de ninguém, não, né? É um vereador que faz, né? E aproveitar, mandar um abraço pro Luiz Tenório, o Bruninho, pra Thaís, acertei o Bruninho mesmo, né? O Bruninho, a esposa dele também. Nós sabemos da sua dignidade, viu, Tenório? Nós acompanhamos o seu trabalho. Nós sabemos o homem que você é. Tive a felicidade de conhecer você como vereador, antes de ser vereador, e sempre fomos parceiros e sempre norteados, a nossa amizade norteada pelo princípio do respeito, né? Quantas vezes estive com você e sempre perdurou o respeito, né? Então você é grande, você tem uma família linda, e um homem ele só vence com a força do trabalho, né? Então quero deixar aqui meu abraço para você. Você é grande, não liga para coisas pequenas, e você tem um papel preponderante. Sei da sua luta aí junto ao bairro, junto à cidade, junto à Câmara, e é um vereador que merece o meu respeito, diferente de outros que a gente sabe como que usa as ruas para trabalhar. Mas força, tô aqui torcendo para você. Espero também em breve poder levar você pro nosso programa, na nossa nova sede, que tá saindo, né, seu Nateus? Tá chegando. Pra gente poder aí deixar você aí em contato com todo o seu eleitorado. Então força e vamos em frente, nós sabemos do grande homem que é você. Lei antifacção. É uma lei recente, né? Ela é uma lei... Vamos falar um pouquinho, porque ela é uma lei, eu acho ainda pequena, mas tem que melhorar, né? Tem que melhorar, porque ninguém aguenta mais o crime. Também quero mandar um abraço aí pro Beto, a família dele. A filha dele perdeu essa semana uma moto sem placa, né? E a gente fica muito triste aí, porque as pessoas têm sonho, né? Segurança é um dever do Estado, da União e do município. É para isso que pagamos os piores e maiores e mais mal aplicados impostos do planeta, né? Vamos lá. Tem um amigo nosso que já está mandando aqui o SAMU. Então vamos corrigir. 192 está fora do ar. Aí tem regulação, que é um celular. E esse celular, o que nós precisamos fazer? Que ele realmente esteja à disposição do pessoal. E é muito comum a gente que anda nos mais variados rincões da cidade. E a gente convive com pessoas extremamente simples e pobres. Às vezes tem o celular e não tem o Wi-Fi onde ele está, não tem Wi-Fi e ele não tem crédito. Aí tem um celular. Fica a pergunta, será que esse celular aceitaria uma ligação a cobrar? Não sei como que funciona, né? Então fica aqui a pergunta, o que nós temos que ter em mente, o que é? Que a gente não pode negligenciar, e tenho certeza que as pessoas vão estar correndo atrás para resolver essa problemática, porque o SAMU ele não pode falhar. O SAMU ele não pode pestanejar. O SAMU não pode deixar de ter um telefone lá 24 horas à disposição da população. Porque tem alguns casos que segundos fazem a diferença, né, Dani? Então, legal o pessoal tá interagindo. Por respeito, não vou passar nome da família, não vou não, mas
e informar que por conta de um probleminha, se não fosse um médico lá da UES, que mandar um abraço também para a equipe aí do Castelo aí, do próximo aí, esse posto aí de saúde próximo ao posto de fisioterapia, se não fosse aí o profissionalismo desse pessoal, com certeza teríamos perdido mais uma vida, né? Então fica aqui o nosso apelo, para que o SAMU procure num prazo bem rápido corrigir essas falhas para que possamos ter um serviço digno, que o é, né, a serviço da população tão carente. Lei antifacção. Essa lei é uma lei recente, desse mês próximo passado, né? E o que acontece? Essa lei, ela veio para endurecer a legislação contra facções e milícias que dominam um domínio social estruturado. E aí entrou algumas coisas que é um país de pessoas que a gente está andando para trás, seu Natelson. É incrível, ao invés de nós colocarmos o nosso preso, né, para ele trabalhar, ele se autossustentar, para o dinheiro que ele produz, ele possa ter dignidade na cadeia, e aquele dinheiro dá sustância às vezes para um filho pequeno, o que acontece? Ele tem ele tem um recebimento, ele tem bônus por estar preso. Ou seja, para quem tem a oportunidade de viajar para fora, nós somos vistos como um país de idiotas, entendeu? Ninguém aguenta mais tanta patifaria. Isso é um comunismo engessado, por trás das cortinas. Isso é um socialismo idiota. Não tem mais cabimento. Um país que nem diz a finada lá, falecida e saudosa Margaret Thatcher, que o meu inglês é extremamente ruim. Acho que tudo, né? Também português. Quebrou o gato, Santa. Mas vamos lá. A primeira-ministra lá britânica, né? Ela dizia o seguinte, que um país, ele vive do que ele produz. Agora São Paulo tem que carregar o Brasil nas costas. Imagina lá Itaúba, não sei das quantas lá que eu falei o nome, que tem 6 mil habitantes, dos quais 93% da população vive de Bolsa Família. Acho que tem prefeito, tem câmara, tem correio. Quem que sustenta tudo isso aí? Aí chega lá, você tem que pagar tudo. Daqui a pouco vão tributar o ar. E todo mundo acha bonito. Todo mundo é muita gente, porque eu não acho, né? Modo de expressar. Todo mundo é muita gente. Mas aí, que país que nós queremos para nós? Então nós temos que reclamar. Esse espaço aqui é um espaço para conscientizar o senhor, a senhora, de que não tem mais cabimento. É um STF corrupto, um STJ corrupto, né? Se fosse um país sério, seriam fuzilados em praça pública. Ou, para ficar legal, estariam presos. Porque agora esses generais aí, covardes, né? Covardes, né? Porque tem oficiais generais presos, vou falar de 2, Braga Neto e Heleno, admirados pela tropa, né? Não tô lá no meio da tropa, embora servi exército, né? Admirados pela tropa, presos. Por quê? Suposto golpe, deu golpe, não deu, não sei qual é o perigo que uma mulher com batom pode fazer, ir lá e desenhar na estátua lá, naquela desgraça, porque liberdade e justiça não tem nenhum. É só dar uns passos para dentro, ver que aquilo lá virou uma coisa sem respeito com o senhor, que é a senhora que paga os impostos, né? Fala em milhões, fala em desvio de tanta coisa e
Cadê o Senado que não faz absolutamente nada? Por isso, olha o perfil do seu candidato. O senhor, a senhora vai ter oportunidade. Olha, pesquisa. Fulano de tal. Vê o que ele produz. Vê o que ele produz. Né? Porque às vezes a gente não tem um acesso a um deputado, a um senador, a um governador. Mas olha lá, por exemplo, eu falo que nós temos um governador ruim nesse momento, e falo porque votei nele, me sinto à vontade de falar. Por quê? Porque ele é mentiroso. E vou provar. Ele falou que tinha recurso para se pagar melhor a força de segurança. E não aconteceu. O que eu vou fazer? Vou fazer o que nós temos que fazer. Sabe o quê? Não vou votar no cara. Posso não votar em outro pior ou igual a ele. Cancelo. Eu vou ficar com a minha consciência tranquila. Pensa direitinho, vê direitinho, porque a tendência é piorar. Quando o senhor estiver numa fila de exames, quando o senhor for numa delegacia, não tiver um tratamento adequado, quando o senhor for num fórum, for tratado que nem um zero à esquerda, o senhor lembra dessas conversas, lembra disso aí. Dani, mais algum boa noite lá? Solta. Sim, boa noite. Está presente também Wander Macedo, obrigado pela audiência. Rita de Cássia, Ailton Marangon. Ele está dizendo, boa noite, meu amigo. Golpe sem armas, o golpe foi o golpe. Verdade, Marangon. O maior golpe, sabe o que é? É ver um ministro lá, um ministro malfeitor, pegar e fazer contrato milionário com bandidos, né? Usar o prestígio. Também aqui quero deixar patenteada a minha insatisfação, a falta de postura desse ministro Nunes Marques, é isso? Que tem um filho aí que saiu das fraldas agora com contratos milionários. O senhor é outra vergonha para a justiça brasileira. O senhor não nos representa. Aliás, esse STF, se passar numa peneira, e a gente prova. Se fosse um país sério, se nós tivéssemos um Senado decente, que nós tivéssemos senadores respeitosos, que respeitem o seu voto, esses caras, porque é o que tem que chamá-los, não poderiam estar lá na toga, porque aquele é um lugar de exemplo, é um lugar aonde vai direcionar toda uma nação, porque os caras hoje, eles legislam, eles executam, eles julgam, eles são vítimas, eles são testemunhas, eles são o Ministério Público. Pega essa PGR, que é outra vergonha. É vergonhoso ter um procurador feito esse Paulo Gonet, ou que o valha, entendeu? É vergonhoso sentar numa cadeira e não produzir nada. Eu fui vereador. Embora era um vereador de campo, seu Nateus, queria amassar barro, quero até mandar um abraço pro Morgão e toda a família, o Marinho, os filhos dele lá e tal. Quando comecei, todos os dias, 7 horas, estava na prefeitura, lutando. Projetos. Nós temos uma gama de projetos. Como o Luiz Tenório. Tem vereador que ele vai lá fazer projetos. Não tem um vereador que eu mais admiro com um nível de inteligência que o Brunetti. O Brunetti não era bom de rua. Meu amigo, daqui a pouco vai estar trabalhando com nós. Gosto de discutir com ele, porque as nossas discussões são extremamente relevantes, né? E o que acontece? Tem vereador que ele é de campo. Por exemplo, eu vou, com todo respeito, o Diego, ele é um vereador de campo. Ele tem um staff, tem boas ideias, e o pessoal vai jogando os projetos. Porque ninguém é nada sozinho. Nós temos que ter grupo.
Se eu pegar o Neto, com todo respeito, me permita falar do seu nome, também tenho admiração pela sua simplicidade, pelo seu trabalho, ele é um vereador de campo. Então tem vereador que ele trabalha numa linha, tem vereador que trabalha com outra, tem vereador que trabalha um pouco aqui, um pouco ali, né? Vereador da cidade. Então, por exemplo, nós tínhamos aqui um destacamento. Tinha um número extremamente reduzido de policiais. Depois brigamos, aumentou essa célula. Aí passamos a ter uma companhia. Mas os senhores sabem o tanto que essa Câmara brigou, e um dentre eles, eu, né? Encabeçado por grandes vereadores que deixaram um legado muito bonito na cidade. Não vou falar nome para não errar. E hoje tem essa companhia porque nós cansamos de ir lá. Inclusive eu me indispor com o secretário de segurança. Não é o comando da Polícia Militar, não é o comando da Polícia Civil. Não. Nós íamos lá brigar, bom sentido, para termos uma companhia. E nós também trabalhamos lá atrás, né, enquanto vereador, para hoje transformar essa cidade num batalhão. É exemplo de Suzano, é exemplo de Itaquá, né? Porque é a primeira cidade, é o para-choque do Alto Tietê. Ninguém chega em Poá se não passar em tese por Ferraz, né? As maiores concentrações de vias, Ferraz, né? Então, houve muita briga. Abraço ao Hospital São Marcos, engajados na luta, junto com o Juraci, meu amigo também, para trazer a extração Janete, junto com o saudoso deputado Goldman, né, e tantos outros. Delegacia da Mulher, bombeiro, primeiro DP de Ferraz. Tudo são coisas que nós brigamos, o conjunto, a Câmara, né? E leis desse bairro, né, seu Natel? Vamos, Jair, né? Graças a Deus está com bastante saúde aí. Fez uma cirurgia do olho e está bem legal, né? Finado seu Jonas, finado seu Abrão, finado seu Domingos, Benê, seu Benê. Nós estamos falando alguns aqui mais da Miguel de Bijorge. Não tinha asfalto, né, São Mateus? Não é um trabalho do vereador, não. É um trabalho da Câmara. Um trabalho da Câmara. Por isso, Tenório, você tem todo o meu respeito, viu? Que a pior coisa é aquele cara que tá batendo nas suas costas, tá arquitetando um jeito para te prejudicar. Mas o trabalho tudo pode, né, senhor Matheus? Vamos em frente. Passamos das 19h52 e vamos voltar aí falar um pouquinho do quê? Da lei antifacção, né? Acabei saindo lá. Então essa lei é uma lei recente, né? Ela faz a definição de facção, que agrupa organizações de 3 ou mais pessoas que usam violência ou grave ameaça para controlar territórios, intimidar autoridades ou populações, atacando serviços essenciais. E aí vem uma coisa que, né, deveria ser extremamente repensado por esse Congresso horrível que nós temos. Fim do auxílio reclusão. Dependentes de segurados do INSS presos por integrar milícia e organizações criminosas não têm direito ao benefício mesmo em prisões provisórias. Que tal a gente aí fazer um abaixo-assinado para também incluir os crimes hediondos, né? Por que a gente não começa a pensar no tráfico? Por que a gente não começa a pensar nos crimes contra a vida? Né? E aí vai, para vocês verem que aqui é o seguinte, deu uma desentiria, vai lá, remedia, vamos para frente. Por isso que as leis não funcionam. Por isso que nós temos um papel do judiciário horrível. Nós temos leis objetivas. Matar alguém de X a Y, né? Feminicídio, começa com 20, se não me engano aí, vai para 40 anos. Muito bom, muito bom. Mas a gente tem que começar a pensar que essas leis, elas têm que ser aplicadas, né? Então, são leis obsoletas, né? A gente está aí, é uma coxa de retalho.
Outra coisa que também é um assunto que você tem um congresso, um dos mais caros do planeta também, e que chega à seguinte conclusão: apreensão do patrimônio. O cara vai lá e rouba um assalto. Assalto à mão armada para o senhor e a senhora entender. Ele vai lá e rouba uma empresa. Conseguiu esconder o patrimônio. Puxa, se ele for ter bons antecedentes, se ele for primário, né? Tiver mais alguns quesitos, ele vai puxar 5 anos e 4 meses. Aí o senhor divide por 1/3. Esse 1/3 por 1/6. Aí o senhor faz as contas, vê quanto que ele vai ficar encarcerado. Se ele for esperto, ele mocosa esse patrimônio e depois ele vai viver às custas de um roubo. Não está na hora de pensar que essa pessoa aí, a vida dele, o que ele tiver no nome dele, ele vai ter que ressarcir o prejuízo que ele deu? É justo. Tá? Não é justo? Ele desgraçou, desculpa o termo, a vida de um pai de família, de um empresário. Não é justo que ele pague pelo que ele fez? Não só com a liberdade, não com a sua detenção, mas também materialmente, né? Então essa lei já começou a dar um passo pequeno, né? Deixou de ser uma lei para idiotas, né? E começou a ter alguma coisa melhor. E aí eles cria os crimes de domínio social estruturado e favorecimento ao domínio social estruturado, visando combater a estrutura e o controle das milícias, que é aquela lá geralmente formada por ex-militares, né? Ou os seus agregados. Então é uma lei que ela começou a caminhar. Eu ainda acho que poderia ser bem melhor. As penas aí também são as mais variadas, né? Aumentou também a pena, mas ainda é pouco. Para um país violento, um país que não se respeita nada, né? E a gente fica aí pensando, que país que eu quero para mim? Vamos lá, quando a gente fala, né? A gente tem que provar. E aqui eu separei mais algumas coisas durante a semana para poder trazer para o senhor e para a senhora. Veja bem, fizeram uma ponte e antes de inaugurar, essa ponte custou aos cofres públicos 2.300.000. Essa ponte no Ceará, não sei por quê, Ceará, desabou. Tivemos uma outra cena triste, né? Triste, que foi um caminhão se eu não me engano, de carne. Aí fica legal para o mundo ver aquelas pessoas, ao invés de socorrer um machucado, um ferido, saqueando tudo. É vergonhoso. O dia que nós ligarmos uma televisão e vermos uma população que tem essa sensibilidade de saber que é um pai de família, e se é uma carga segurada, aí nós vamos voltar ao disco, é o senhor mesmo que paga o seguro. Aí me dá o direito de ir lá e saquear, né? Então, o dia que nós ligarmos uma televisão, olha, tombou um caminhão de enxada, ninguém pegou. Tombou um caminhão de carne, de cerveja, ninguém pegou. A gente começou a melhorar enquanto sociedade, né? Aí, fala do Japão, que é o país mais limpo, fala da Suíça, fala da Finlândia, fala tantos países aí que são referência, Dinamarca. E a gente vai estar sempre sendo tratado como, que nem diz um cidadão lá, se pôr um sapato lá, vamos votar no sapato, né? Então, está na hora de começar a fazer reflexões, começar a ver, deixar também aqui
mais uma vez, né, tenho certeza que a prefeita está investindo muito em segurança, mas ainda a população, inclusive está sofrendo muito com essas tabacarias, está sofrendo muito com esses bares aí que virou discoteca na porta das pessoas, né, que trabalham o dia inteiro, porque eu fico fazendo a seguinte conjectura ou analogia. Como é que um cidadão que fica de quarta para quinta-feira a noite inteira num bar, numa tabacaria, ou nesses pontos nojentos, né? Porque que tipo de pessoa que frequenta isso aí? Então, eu tenho pedido muito e vou pedir mais uma vez para a nossa Guarda Municipal, Secretaria de Segurança, o que o vale aí, para que comece a efetivamente mostrar que valeu a pena investir tanto em segurança, que valeu a pena pôr viaturas boas. Hoje nós temos viatura que não perdemos para ir necessário. Não adianta a Polícia Civil ficar com viaturas de 20, 30 anos atrás, Marangon, e querer que dê resultados. Não adianta. Então nós podemos dizer que a nossa guarda, não posso falar de material bélico, armamento, fuzil, enfim, mas já deu um grande passo. Agora é só trabalhar. Eu vou dar a dica aqui. Vai lá de madrugada nessas pocilgas aí, nesses infernos, e vê o nível de gente que está nas nossas portas. Carro atrasado, nego estourando escapamento de moto, os palavrões. Eu fiquei 35 anos convivendo com bandido, tem bandido que perde feio pra esses caras lá. Meninas de menor, pessoas de menor. E aí? Eu acho que a população merece, tenho certeza que essa secretária, né, que eu também reputo que é ruim, minha opinião, tá na hora de começar a falar para a população, estamos aqui, né? E também faço isso aí na mesma linha, esse reclamo para a Polícia Militar. Passa na rua 14 de outubro, sexta para sábado de madrugada. Não nos dê só a sensação de segurança. Vai lá, para o pessoal, dá uma olhadinha, aborda. Tem fundamentada suspeita, sim. Uma porquice, uma falta de respeito. Sabe, porque a gente paga muito de imposto. E não paga para ver. Né? Então, quero deixar aqui também meus reclamos aí contra essas tabacarias, bares. É um inferno, o pessoal reclama muito. Né? Então, tá na hora da gente começar a mostrar que a gente quer uma sociedade justa. É questão de princípios, né? Princípios. Nós pagamos para ter um serviço e a gente quer que esse serviço nos contemple. Vamos lá, Dani. Quero deixar boa noite para o Reginaldo Souza, Márcia Carvalho, Andréa Mello, Petrolina News. E o comentário aqui do Ailton, ele fala a verdade, a polícia está sucateada. E tem o comentário do Reginaldo também, que diz, quero ver fazer o papel de polícia ostensiva, repressiva. Os senhores entenderam, Marangon, o Reginaldo, o doutor Reginaldo, eu vou dar uma explicada. Qual é o papel da guarda? Como esse país desculpa o termo, desculpa o senhor e a senhora aí, mas a gente fica... É uma zona jurídica. Cada juiz interpreta a lei do jeito que ele quer. Ele torna a lei de objetiva, subjetiva. Né? E tá assim, papel da polícia militar. Ostensivo, repressivo. Ostensivo, repressivo. Ou seja, teve um flagrante, pegou aquele flagrante, leva para a delegacia, redundou em investigação ou investigações. O delegado, que é a autoridade policial, vai determinar por uma equipe, ou pede um mandado de busca, ou pede um mandado de prisão temporária, ou vai lá e faz o trabalho. Tá errado, porque o papel da polícia militar teria que investigar. Ele pega um flagrante, aí daqui a pouco aquele flagrante se desdobrou em outra ocorrência. Correlato,
associado àquele primeiro flagrante. Esse policial, ele pode investigar? Não. O artigo 144, Marangon, da Constituição, a nossa carta magna, que hoje não presta para nada, todo dia rasgam, a bem da verdade, a começar por quem deveria ser o guardião dela, né? Ministro que tem uma esposa ganhando 129 milhões, com marginais que saqueiam a população, principalmente o aposentado, né? O outro com o filho que saiu das fraldas agora, com contratos milionários, deveriam preservar a Constituição, são os primeiros a rasgar. É só o contrário, né? O artigo 144 fala que tem a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, que também, né? Enfim, as polícias civis e as polícias militares. A elas cabe o quê? Vamos falar aqui embaixo. Polícia Militar, repressivo ostensivo. Pegou o flagrante, leva para a delegacia. Polícia Civil, na pessoa de um delegado, né? Na autoridade de um delegado, fará o flagrante, fará as diligências, fará representações, etc, etc. Um exemplo, pegou esse menino aí, esse cara aí, esse delinquente que matou um menino, inverti, de 21 anos, a facada, né? Um crime bárbaro. Depois de alguns dias, PM pegou, levou para a delegacia, né? Com a guarda, um trabalho bem rápido, né? Levou para a delegacia, o delegado era flagrante? Não. E aí tive até com meu amigo Dr. Jorge, titular hoje, tivemos o prazer de trabalhar junto, e ele fez o quê? Ele representou. Ele fez o pedido de temporária, ou se já tivesse o sítio fechado, já direto à preventiva, enfim, né? Se tivesse alguma diligência para fechar a investigação, a autoria, né? Aí já teria que ser a temporária. Na mão contrária, sendo tudo fechado, né? Aquele estado do crime, materialidade, tipificação, testemunha, os fatos, poderia pedir a preventiva. Também não é obrigação do delegado. Eu trabalhei com muitos delegados que lá atrás, não, tem um promotor, o promotor que o faz. Pois não, Dani. Manda boa noite, Roberto, pro Luiz Tenório, acabou de entrar na live aqui. Boa noite, meu amigo Luiz Tenório. É uma satisfação. Ô Luiz, nós só estamos bravos, né, seu Nateus? Que você correu da gente aqui, mas agora você vem. Se nem que a gente tiver que te laçar aí. Tenório, tô mandando um abraço aqui, eu tô na pessoa do seu Nateus também, toda a equipe Nakachove, a Dani, o Diego, todo o pessoal, dizer que te liguei dizendo que você é grande, não se aveste, né? Que você é um bom pernambucano, né? Conterrâneo do seu Natelson, né? Não se aveste com coisas pequenas, não. Nós sabemos da sua família, sabemos da sua índole, te conheço há muitos anos, tivemos prazer de estar, eu era vereador, você não, e a gente sempre interagiu, sei do respeito, sei do seu caráter, sei do grande homem, pai de família que você é, ao contrário de muitos que te criticam, né? Então, dizer que nós estamos com você, estamos torcendo para que você... você não tem que demonstrar nada para ninguém, não. As próprias urnas já falaram por si, né, Tenório? Um cara trabalhador, né, ele vai lá e ele mostra o que ele é. Então, dizer que você é nosso convidado aí, as portas estão abertas, né? Mandar um abraço também para sua esposa, para sua filha, muito inteligente. Fiquei maravilhado com o posicionamento dela tão inteligente, né? E o Bruno, e dizer para vocês que vocês são grandes, isso vai passar. Eu acho que se vence tudo com trabalho e você é um vencedor. Sucesso aí, continue sendo o que você é, e não precisa ficar se criando, como disse lá a sua filha, não precisa se criar nas costas de ninguém, não. Porque as pessoas, o mau caráter, ele é conhecido em qualquer situação. Fique em paz, tá? E as portas estão abertas aqui. Um abraço e um bom feriado, um bom final de semana. E é muito legal ser seu amigo. Tem um comentário aqui também
Souza, cobra a prefeitura, o cemitério da saudade está um abandono. Vamos lá. Prefeito, eu sei que agora, né, a exemplo do campo lá, mandar um abraço pro Nicolas, né, um cara que a gente tem pessoas que a gente gosta, mas o Nicolas a gente tem um respeito, um carinho fora das medidas, porque é um cara trabalhador, é um cara sensível, é um cara que atende a população, ele não olha quem, ele não olha dia, ele não olha a situação, ele está sempre lá dando o melhor dele. Então, dizer que realmente é um período ruim, por quê? A gente está tendo muito calor, estamos no outono e estamos tendo muito calor. E o exemplo do Marcelão lá, que a gente é a extensão da nossa casa. O que que acontece? Choveu, saiu o sol, a grama vem assim, de uma maneira fora dos padrões. Então tem um pouquinho de paciência, mas aqui vamos cobrar aqui... o nosso programa tem que ter essa utilidade pública. Dizer aí, Nicolas, que acho que já cuidou das escolas, que também tinham algumas reclamações, mas se voltar aí para os cemitérios aí, dá uma melhorada aí, porque realmente fugiu dos padrões, né? Então tenho certeza que quando tiver também com o Nicolas, vou estar pedindo, né? E também parabenizar o trânsito hoje, que eu vi uma cena muito legal, um agente de trânsito ali no viaduto, que já é uma região crítica por si só, demorou muito para atravessar aquela área ali, né? Aquele quadrilátero. E o que que aconteceu? Logo na sequência, vimos lá que era um caminhão fazendo descarga fora de horário, atrapalhando uma faixa inteira. Era um caminhão trucado, baú, em frente ali, Guerra nas Estrelas, mas acabou com o trânsito. E o trânsito prontamente foi lá e deu uma satisfação para a população. Então, parabenizar o trânsito, mandar um abraço para o Marcelo Dearo também, que ele tenha uma breve recuperação, que ele possa logo estar junto com a gente, também o secretário Uni. A gente não está aqui para torcer pelo pior, não. Eu sou um cara que a gente tem olhos, porque a vida inteira trabalhamos na rua e até com trânsito também. Então a gente acaba não só sendo crítico, a gente vai lá pontuar algumas coisas que nós entendemos que seja bom, e é assim que funciona. Melhoras aí também para o doutor Reginaldo, meu parceiro, e que também logo possa estar nativo aí, 100% recuperado. Vamos lá, Dani. Só para acrescentar a sua resposta, agora com o programa POT, vai ter cada equipe em cada cemitério. Então vai melhorar. A gente tem um número de quantas pessoas serão contratadas? Não tem esse número, mas eu posso durante o programa aí, que a gente já está encerrando aí. Mas informar, bem lembrado para a Dani aí, que a prefeita, com seus secretários e vereadores, fez um trabalho aí no sentido de estar trazendo esse pessoal aí para estar essa mão de obra aí para ajudar na manutenção da cidade. E também pedir para o senhor e para a senhora aí, às vezes por falta de conhecimento, tudo, não jogue entulho nas ruas, não jogue entulho perto de boca de lobo, não jogue nessas aberturas que tem aí nas vias, não jogue, a gente vê ali na Dom João VI, lamentavelmente, o Nicolas vai lá, limpa tudo, daqui a pouco mal saíram, já estão jogando um guarda-roupa, um armário, entulhos, e essas pancadas de chuva aí, essas coisas, esses materiais aí, em serviço, vão todos para os córregos e vão aí entupir, vão criar mecanismo aí para destruir sua casa, acabar com o seu patrimônio. Então, e eu sempre digo, não é o cara que mora lá na Vila Margarida que vem aqui na Vila Correia jogar entulho, jogar não sei o que mais. É o vizinho, denuncie, porque é uma questão de cidadania, entendeu? É uma questão de respeito. Também a Sabesp continua as reclamações, um trabalho péssimo, né? Desse governador sem vergonha que nós temos, né? Para a região do Alto Tietê, trouxe esse pedágio aí,
Vai duplicar ela inteirinha? Vai melhorar? Não. Mas está metendo a mão. Já tem IPVA, né, Dani? Tem tanta coisa, né? Já temos os números aqui. São 200 pessoas e 130 destinadas a serviços urbanos. Ai, que legal. Então, espero que a gente, num breve período, a gente consiga contemplar e resolver esses problemas aí. Bom, vamos lá só falar da nossa da nossa internet, né, Petri? E a gente só consegue estar interagindo com o senhor e com a senhora porque nós temos essa internet maravilhosa. Vamos lá, Petri. A empresa Mogi Fibra vem trazendo o melhor conforto, seja para sua empresa ou para sua família. Diferente de alguns provedores que nem loja física possuem, a Mogi Fibra desenvolveu uma base de atendimento nas cidades de Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, as quais vão atender a toda a região do Alto Tietê. Nossa loja está preparada para receber sua visita. Em nosso espaço você receberá uma consultoria exclusiva sobre todos os nossos produtos. Poderá conhecer todos os nossos equipamentos e junto com o nosso time de vendedores irá escolher qual o plano ideal para sua família. É a tecnologia chegando mais perto de você. Sejam bem-vindos. É isso aí, pessoal. Passa da 2016, seu Natelso quer descansar. Hoje foi um dia corrido, fomos para Guarulhos, foi assim uma correria fora aí das medidas, mas graças a Deus conseguimos bater esse papo. É muito legal estar com o senhor, com a senhora. Agradecer, Tenório. Estamos aqui com os microfones abertos para você. Quando quiser, vai ser um prazer. Também estamos já finalizando a construção do nosso novo espaço, né? E seu Natelso, logo estaremos com as equipes todas lá, né? Fazendo um trabalho, continuar, né? Porque aqui sempre foi bom também, aqui é um cantinho de muita tranquilidade, né? E a gente vai dar um up aí. Vamos lá, agradecer ao senhor, a senhora, agradecer a todos os nossos amigos que nos prestigiaram, interagiram. Na pessoa hoje do Marangon, mandar um abraço para todos vocês, que tenham um feriado legal, que precede aí também o final de semana, um final de semana abençoado. Aqueles que forem viajar, não esqueçam dos cuidados aí com a casa, deixar uma lâmpada acesa, avisar os vizinhos, avisar os familiares que não estarão. Se chegar correspondência, peça para alguém estar sempre atento para que não tenhamos surpresas desagradáveis. Deus que abençoe a todos e daqui 15 dias estaremos de volta, né, seu Natelso? Belo feriado, que a paz reine com todos vocês.